Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer aqui um feedback dos exercícios, né? Para quem está em dúvida. Então vou resolver com vocês aqui os exercícios de lógica, tá? Então o primeiro exercício aqui, ó. Faça um algoritmo que lembra a temperatura em Fahrenheit, calcule a temperatura correspondente em Celsius. Ao final, o programa deve exibir as duas temperaturas, usar a fórmula, Então vamos lá. Vou entrar no Visualg. Vou apagar aqui, tal. Vou vir aqui. X01. Vamos lá. Quais as variáveis que eu vou precisar para fazer o meu exercício? Vou precisar dos Celsius. Ele vai calcular, né? E eu vou precisar do Fahrenheit, que é de entrada. Então eu tenho variável de entrada, que é o Fahrenheit, e ele vai fazer a variável de processamento, que é o Celsius. Tá? Então as variáveis eu declaro aqui. Então vou declarar o F e o C. 2 pontos. Quantos tipos de variáveis nós temos? 3. Inteiro, real, caractere. A temperatura pode ser um número real com vírgula, 35,5 graus? Pode, né? Então, geralmente eu vejo o número inteiro, 37 graus, mas pode ser, né? Porque a temperatura do corpo é 36,5. Temperatura ambiente, né? Que é mais, que é inteiro, que a gente vê mais ou menos naqueles placar, né? Mas como a gente tem temperatura geral, então pode ter vírgula. Agora, eu vou dar uma mensagem para o usuário. O que ele precisa digitar? Ele precisa que lê a temperatura em Fahrenheit. Então, ele vai ter que digitar. Então, escreva, digite a temperatura em Fahrenheit. Como é que escreve Fahrenheit mesmo ali? Palavrinha, né? Deixa eu dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, que é palavrinha difícil para burro. Não funciona. Fahrenheit. Acho que é assim que escreve. Se não for, fica assim mesmo. Eu vou pôr esses 2 pontos aqui só para visivelmente, tá? Dentro da aspa você digita o que você quiser. Aí eu vou escrever o leia, que é para ler a variável, o que o usuário digitou e jogar na variável. Agora eu vou aplicar a fórmula. C recebe, né? Abre parênteses, 5 vezes F menos 32. Abre parênteses. Deixa eu ver lá que eu já esqueci. Cheio de coisa na cabeça. Abre parênteses. 5 vezes F menos 32. Fecha parênteses. Dividido por 9, fecha parênteses. Tá? Agora eu vou mostrar na tela, né? Os graus Celsius. Escreva a temperatura em Celsius vou pôr uns 2 pontos, fica bonitinho, né? Vou pôr um vírgula e vou pôr o C. O que é esse vírgula? Para mostrar na tela, depois do texto, eu mostro na tela o conteúdo da variável. Por isso que eu ponho vírgula, tá? E acabou. Vamos ver como é que ficou? Para executar, algoritmo, executar, em Fahrenheit, 63 graus. Temperatura em Celsius é 17,2. Tá? Vou salvar aqui o primeiro exercício. X01. Bom, vamos começar um novo então. Vamos para o exercício 2, ok? Faça um algoritmo que lê o peso e a altura
e calcule o IMC de uma pessoa. Então vamos lá, como que você começa? Você vai pegar as variáveis. Primeiro identificar as variáveis. O que eu tenho que ler? Tem que ler o peso e a altura. Então, o peso e a altura são duas variáveis. E o que eu tenho que calcular? O IMC. Então, o IMC é a minha terceira variável. Então, eu tenho duas variáveis de entrada, que vai dentro do leia, e uma variável que vai receber um cálculo. Então, vamos lá. Então, eu venho aqui, apago. Opa, cliquei aqui sem querer. X02. Então, o que eu tenho? Variável peso, altura e IMC. Que tipo que elas são? Peso pode ter vírgula, altura pode ter vírgula e IMC também. Então, todas real. O que eu preciso ler? O peso e a altura. Então, para cada leitura tem um escreva associado. Então, digite o peso. O seu peso. Vou pôr os dois pontos, ficar bonitinho na tela. E vou pôr o leia peso. Tá? Depois eu vou escreva, digite a sua altura em metros. O que eu tenho que ler agora? Leia altura, tá? Agora o que eu tenho que calcular? O IMC. IMC recebe, qual que é o cálculo? Peso dividido pela altura vezes a altura. Então, ó, peso dividido por altura vezes altura. Ok? Agora, eu vou mostrar na tela o IMC. Né? Escreva seu IMC é... Vou pôr uns dois pontos, fica bonitinho. Como que eu faço para mostrar a variável? Vírgula e digita a variável. Pronto. Acabou o meu algoritmo. Vou salvar. X02. Vamos executar? Algoritmo executar. Peso. Vamos falar. 85 kg. Altura. 1. Agora eu não lembro se pode ser vírgula ou ponto. Vamos pôr ponto. Seu IMC é de 24. Tá? 0,4. E aí, está pronto o segundo exercício. Vamos para o terceiro exercício. Faça um algoritmo que lê a idade em anos e transforma a idade em dias. Tomar como base um ano tem 365 dias. Então, o que eu tenho que ler? Idade. O que eu tenho que transformar em dias? Então, qual que são as minhas variáveis? Idade de entrada, dias de calcular. Então, vamos lá. Sempre eu clico aqui e fica esse negócio. Então, eu tenho idade e dias. Que tipo que é? Inteiro, real, caractere? Idade. Desculpa. Tem que ser... Não tem meses. Idade é idade 40 anos, 30 anos, 20 anos, 18 anos, tal. E dias também, não tem meio dias, né? Então, eu vou pôr inteiro. O Visual não diferencia maiúsculo de minúsculo, tá? Eu ponho assim, você pode ficar mais legível e compatível também. Quando for programar em algumas linguagens, exige que ponha em maiúsculo certos comandos, mas tanto faz. Então, qual que é a variável de entrada? Vou ter que ler a idade, né? São variáveis de leitura. Então, escreva, digite sua idade em anos.
Opa. Leia idade. Como que eu faço para transformar em dias? Dias, recebe, idade, vezes 365. Ok? Vou mostrar na tela quantos dias você tem. Você viveu, opa, aqui, uma vírgula, dias, vírgula, e vou continuar o texto, dias. E, pessoal, agora me bananou a cabeça. Vou explicar. Essa vírgula quebra o texto para mostrar uma variável. Então, eu estou escrevendo você viveu num pedaço, né? Depois eu estou parando o texto e estou escrevendo a variável. Depois eu ponho outra vírgula e continuo o texto. Esse dias aqui é um texto, esse dias aqui é uma variável. Como que eu sei? Esse dias está dentro da aspas, esse dias está fora. Vamos executar. Vamos salvar, né? X03. Algoritmo, executar. Vamos pôr lá. Vamos pôr a minha idade aqui. 25. Eu vivi 9.125 dias. Mentira, tá, pessoal? 25 cada perna. Brincadeira. Então, o exercício 3 está pronto. Vamos fazer o 4. Faça um algoritmo que lê um valor qualquer e calcule 15% desse valor. Então, eu vou ler um valor e calcular um outro valor. Então, eu tenho valor 1 e valor 2. Né? O valor 1 eu vou entrar e o valor 2 ele vai calcular. Vamos lá. Então, vamos lá. Valor 1, valor 2. Que tipo que é? Como eu não falei, eu sei que é um número inteiro ou real, né? Não vou calcular com caractere. Como eu não sei, eu ponho real, que ele aceita tanto valores inteiros quanto os valores com vírgula. Então, escreva, digite um valor qualquer. Leia, valor 1, tá? Agora eu vou calcular, né? Valor 2, recebe. Eu não quero 15% do valor, então é valor 1 vezes... O que é 15%? É 15 dividido por 100. É assim que eu calculo 15% de alguma coisa, ou 10% de alguma coisa. Eu punha 10 dividido por 100. Então, qualquer valor que eu multiplicar por um número dividido por 100, eu estou calculando a porcentagem dele. Escreva o valor. Ó, agora, ó, vírgula, valor 1. Vou mostrar na tela. Então, o valor que o usuário digitou, que está na variável, vírgula, vou continuar o texto. Com vou pôr aqui, ó. Melhor aqui, ó. 15% do valor é, vírgula, valor 2. Então ele vai escrever na tela. 15% do. Aí o que o usuário digitou, que ele leu aqui, vai continuar o texto, porque está entre aspas, valor 2 que ele calculou. Salvar. Vamos executar. Digite um valor qualquer. 100. 15% do valor 100 é 15. Certo? Legal, né? Vamos fazer outra. 5. Faça um algoritmo que calcule o dobro de um número inteiro. Então, faça um algoritmo que calcule o dobro de um número inteiro. Então, o que eu preciso ler? Eu preciso ler um número e calcular o dobro. Né? Então, vamos lá. Tem duas variáveis. Como é número inteiro, está falando lá, né?
Então, estou esquecendo de pôr o nome aqui. Não dá erro não, mas é legal para você saber. Esse aqui é o 5, né? Então eu tenho uma variável número, tem uma variável dobro. Elas são inteiro, porque o enunciado lá já falou que é inteiro. Qual que é a variável de entrada? O número de cálculo, o dobro. Então, a entrada vai dentro do leia. Então, escreva, tem que dar uma mensagem para o usuário, sempre que eu tenho um leia, antes do leia eu tenho um escreva. Digite um número inteiro. Leia, coloca a variável de entrada aqui. Agora eu vou calcular. Dobro, recebe. O que é o dobro de um número? O dobro de 2. É ele mais ele, não é? Não é? Ou ele vezes 2, né? Então, vou pôr lá. Ó. Número vezes, é o asterisco, 2. Agora vou mostrar aí na tela. Escreva o dobro de. Ó, agora vou mostrar o número que a pessoa digitou. Número é. Agora eu vou pôr o dobro. Estão pegando o jeitão da coisa aí, ó. Aqui está dentro da aspas, ele vai escrever na tela. Aqui é o conteúdo da variável. Está dentro da aspas, ele vai escrever na tela conteúdo da variável. EX05. Vamos salvar e vamos executar. Ó. Digite o número inteiro. 20. Olha lá, o dobro de 20. Olha lá. Tá vendo? Ele executou isso aqui, ó. É 40. Ok? Vamos fazer o próximo. Faça um algoritmo que lê o salário e o reajuste e calcule o novo salário. Então, o que eu tenho que ler? Tem que ler um salário e tem que ler um reajuste. E depois eu tenho que calcular o novo salário. Então, eu tenho 3 variáveis. Salário, reajuste e novo salário. O que é entrada? Salário, reajuste. O usuário vai digitar. O que é cálculo? Novo salário. Então, vamos lá. Então, eu tenho salário, reajuste e novo salário. Todos eles é real. Por quê? Porque uma pessoa pode ganhar R$ 1.234,40. Tem os centavos, né? Então, tudo que é moeda, valor monetário, é real. Tá? Então, qual que é a variável de entrada? Salário. Então, antes do leia, tem o escreva. Digite o salário atual. Leia salário. Tem que digitar mais uma coisa? Tem outra variável de entrada? Tem, reajuste, né? Então, escreva, digite o reajuste em porcentagem. Leia, reajuste. Minhas variáveis de entrada estão já alimentadas, né? Agora eu vou calcular. Novo salário. O que é o novo salário? O novo salário é o salário que ele ganhava antigo, né? Mas, aí eu abro um parênteses. O que eu tenho que calcular? O reajuste. O que é o reajuste? É o salário vezes o reajuste dividido por 100. Não é assim que nós aprendemos a calcular a porcentagem no exercício anterior? Tá? Então, ó, o salário antigo mais o salário vezes o reajuste que houve, né, vai dar o salário atual, o novo salário. Quem quisesse criar mais uma variável aqui, ó, chamasse cálculo, por exemplo,
né? Vamos fazer dessa forma primeiro, depois eu faço da outra. Vou mostrar na tela agora o seu salário atual é de... Vamos pôr um cifrãozinho para ficar bonito, vírgula, novo salário. Bom, essa é a primeira forma de se fazer EX06. Lembrando que não tem a forma correta, mas sim a forma que funciona. Tá? Não importa como você fez, desde que funcione. Executar. Opa, eu pus um ponto e vírgula lá, né? É mania de programador de Delphi. Aí, salário atual. Vamos supor que o salário atual seja de... vamos pôr uns 5 mil, né? Gostaria, né? Tá, salário do professor também é bem menos que isso daí, mas vamos gostaria de estar isso. Eu gostaria também de receber uns 20% de aumento, né? Olha lá, o meu salário vai para 6 mil. Certo? Essa é a primeira forma, guardaram? Agora eu posso jogar esse cálculo numa outra variável. Eu posso pôr aqui, ó, uma variável aqui qualquer, cálculo. Vou pôr aumento aqui, ó. Uma variável chama aumento. Eu posso chamar de aumento recebe. Eu posso pôr esse cálculo aqui, ó. Né? Eu posso vir aqui, colocar esse cálculo aqui. E aqui mais aumento. Posso subdividir o cálculo. Então, ó, eu tive um reajuste, eu tive um aumento. Então, eu tive que criar mais uma variável lá. Calculei o aumento. Novo salário é o salário antigo mais o aumento. Dá na mesma. Ó, vou salvar. Vamos executar? Vamos pôr os mesmos 5 mil. Vamos pôr os mesmos 20%. 6 mil reais. Tá? Se eu quisesse formatar aquele número 6 mil lá, com vírgula, você poderia 2, assim, ó. Aí você põe 2 casas decimais com 2 casas depois da vírgula. Aí você consegue mostrar aquele número lá, ó, salário atual, 5. Você consegue colocar os 2 pontos ali, ok? Bom, pessoal, então por hoje é só. Nós chegamos ao final, né, desse primeiro bimestre. E nós vamos caminhando, tá? Espero que vocês tenham entendido. Eu vou passar mais uns 3 exercícios para vocês fazerem amanhã. E por hoje é só. Tchau, tchau.